Olá, meus queridos, Pai seja convosco, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Fábio Pereira e você está no seu canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Estamos de volta, depois de um tempo, vamos dar continuidade à nossa série, o Sermão Temático. Esta é a nossa aula de número 3. Na verdade, nós dividimos essa aula em duas partes, parte 1 e parte 2. Na aula de hoje, vamos apresentar 4 princípios bíblicos e também o exemplo de cada um deles para facilitar a sua compreensão e aprendizagem. Antes, quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu joinha, é muito importante para o canal, e também deixe o seu comentário, participe, vamos interagir, compartilhe o vídeo com outras pessoas, em especial aqueles que desejam pregar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa aula será uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. Sem mais conversa, vamos à aula para a glória de Deus. Pois bem, meus queridos, vamos à nossa aula de número 3, praticando o sermão temático através dos princípios de elaboração. Essa aula é a parte 1, nós temos 2 aulas, onde iremos apresentar exemplos do sermão temático de acordo com cada princípios apresentados. Apresentamos na aula anterior 8 princípios básicos na elaboração do sermão temático. Nessa aula vamos recapitular 4 deles seguidos de exemplos, e na próxima aula mais 4 também seguidos de exemplos. Vamos lá. O objetivo dessa aula é fazer com que você possa conhecer os 4 princípios básicos já apresentados, e esses princípios estarão te ajudando a elaborar um sermão temático. Aqui, nessa aula, além dos princípios, nós estaremos também dando exemplo de cada um destes princípios. O primeiro princípio, as divisões principais devem vir em uma ordem lógica ou cronológica. Nós temos aqui o primeiro princípio na elaboração do sermão temático, e esse princípio, é claro, e nos afirma que o sermão temático, as suas divisões, elas devem estar organizadas de uma forma lógica ou cronológica. No exemplo abaixo, nós temos o tema do sermão, a vida eterna. O texto base é Marcos 10 e 17, e temos 4 divisões desse sermão. Observe que essas divisões, elas seguem uma linha cronológica, onde a gente começa do 1 para o 4, ou seja, do início para o fim. Então vamos conhecer as divisões. A primeira coisa que a pessoa deve fazer para obter a vida eterna é ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa é crer na palavra. A quarta é se arrepender. A terceira, aliás, se arrepender. E a quarta, confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Então observe que a 4ª divisão é o clímax desse sermão, porque a pessoa primeiro ouve, ela crê, ela se arrepende, e para fechar, ela precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Este princípio, ele vai te orientar que todo o sermão temático é elaborado de acordo com o princípio. O primeiro princípio vai te dizer que as divisões do sermão precisam estar organizadas dentro de uma ordem lógica ou cronológica. Ok? Vamos ao segundo princípio. Diz o seguinte: as divisões principais podem ser análise de um tópico, ou seja, de um tema. Então, se o primeiro princípio diz que um sermão temático, as suas divisões podem estar organizadas de uma forma cronológica, o segundo princípio diz que um sermão temático pode ser uma análise do tema abordado. No exemplo abaixo, nós usamos o tema a importância da oração. Nós temos o texto base, e observe que as 4 divisões desse sermão, na verdade, é uma análise do tema. Primeiro, o que é oração. Segundo, como devemos orar, os tipos de oração e os benefícios da oração. Então observe que essas 4 divisões desse sermão temático, na verdade, é uma análise do tema. E aqui eu estou me utilizando do segundo princípio
da elaboração de um sermão temático, que diz que as divisões principais podem ser uma análise do tópico, ou seja, do tema. Vamos também conhecer aqui a terceira divisão e também um exemplo. O terceiro princípio, melhor dizendo, diz o seguinte: as divisões principais podem apresentar as várias provas de um tema. Então observe que esse princípio ele é norteado exatamente no fato de você estar apresentando provas daquele tema desenvolvido. Esse princípio ele é muito adequado, muito apropriado para debates, onde você precisa apresentar provas do que você está defendendo, apresentar provas da tua argumentação. Então, o terceiro princípio diz: as divisões principais podem apresentar as várias provas de um tema. Por exemplo, temos o tema a salvação em Cristo. Também temos o texto base, João 3,16, que por sinal é muito conhecido entre os cristãos. E aqui nós temos simplesmente provas de que a salvação está em Cristo. Primeiro, a salvação é uma dádiva de Deus. Segundo, a salvação é concedida a todos. Terceiro, a salvação pode ser abandonada. Quarto, a salvação é para todos os que creem. Então você deve analisar que nesse sermão temático nós temos 4 divisões. E essas divisões, na verdade, elas são provas do nosso tema. Qual é o nosso tema? A salvação em Cristo. Então, estas divisões, elas estão provando, cada divisão prova que a salvação está em Cristo, que a salvação não é uma obra humana, mas uma obra divina. Então, por isso que a salvação é um presente de Deus, a salvação é concedida a todos, a salvação pode ser abandonada, a pessoa pode se desviar da fé, e a salvação é para todos aqueles que creem. Então você observa aqui que nós temos aqui exatamente 4 provas em torno desse tema. Vamos conhecer aqui o quarto princípio, que diz o seguinte: as divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura. Vou repetir. Quarto princípio: as divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo a mais, com algo mais na Escritura. Temos um tema aqui, o tema é comparação do testemunho do crente com o sal. Então você observa que o tema nós propomos uma comparação do testemunho do cristão com o sal. Então observe que o texto base é Mateus 5,13, também muito conhecido. E aqui nós temos 4 divisões. E essas 4 divisões, elas estão de acordo com o quarto princípio, que nos diz que as divisões, elas podem tratar de um assunto por analogia, por comparação com algo na Escritura. Então observa, a primeira divisão, como sal, o testemunho do crente deve temperar. Segunda divisão, como sal, o testemunho do crente deve frutificar. Terceira divisão, como sal, o testemunho do crente não deve perder o sabor. Quarta divisão, como sal, o testemunho do crente deve produzir sede. Então, queridos, observem que nós apresentamos aqui quatro princípios básicos na elaboração do sermão temático. O primeiro, você pode fazer um sermão temático dentro desse princípio, que é organizar divisões do sermão numa forma cronológica. É muito bom, nós demos o exemplo. Também demos outros exemplos de cada princípio aqui abordado. Nesse princípio, você vê que as divisões podem ser a comparação com algo na Escritura. No segundo princípio, você aprendeu que as divisões elas podem ser exatamente uma análise do tema que você está desenvolvendo. O terceiro princípio deixa bem claro que o sermão temático, as suas divisões estão dentro do princípio de que aquelas divisões são exatamente a prova
daquele tema que você está desenvolvendo. Então, eu espero aqui que essa aula tenha sido uma bênção, em nome de Jesus, que esses 4 princípios possam ser muito úteis na sua vida de pregador, que você possa desenvolver vários sermões temáticos dentro destes princípios. Aqui nós mostramos aos senhores os princípios, que foram 4, e também os exemplos de um sermão temático de acordo com esse princípio. Na próxima aula, nós estudaremos os outros 4 princípios apresentados na nossa série, que na verdade são 8 princípios, e nós dividimos aqui em 2 aulas, parte 1 e parte 2, para uma melhor compreensão. Até a próxima aula, que Deus em Cristo nos abençoe.